para esse vídeo eu vou te mostrar algumas ideias de como decorar algumas paredes vazias que possam ter aí na sua casa. Selecionei várias imagens aqui de diferentes ambientes para que de repente alguma aí possa te inspirar. Olá, se você é novo por aqui, eu sou a Pamela Minella e aqui no canal a gente fala sobre o universo da decoração com muitas dicas e inspirações para você. Essa imagem, ela tem um caso muito específico, que é o sofá de costas para onde tem a área da cozinha. E aí a parede que sobra para de fato decorar é aquela da lateral do sofá. E aí nesse caso sim, eles colocaram essa textura de tijolinho, também colocaram um espelho e quadros. E olhem que a porta, provavelmente de entrada desse apartamento, eles também pintaram nesse tom de azul. Claro que são vários elementos que foram adicionados nesse cantinho, mas que funcionou muito bem, ficou tudo bem amarradinho. É legal que esse espelho, ele dá uma sensação de amplitude nesse ambiente que é pequeno, né? Então é como se tivesse o dobro do tamanho. Por quê? Porque esse espelho ele é bem grande, ele vai do piso até o teto. Geralmente espelhos maiores, assim, eles dão essa impressão que o ambiente tem o dobro do tamanho. Mas se você não tem, por exemplo, a opção de colocar uma textura de tijolinho, como eles colocaram, tudo bem, você pode de repente fazer uma pintura nessa parede, ou deixar a parede branquinha, mas colocar de repente alguns quadros, já vai dar outra cara. Vocês vão notar que desse mesmo apartamento tem várias fotos, justamente para ajudar vocês a entenderem o contexto maior. Essa parede que fica à mesa da sala de jantar, eles fizeram uma brincadeira muito legal, porque eles colocaram esses espelhos que tem esse formato mais orgânico, que é algo que tá muito em alta, né? E aí eles colocaram uma ripinha de madeira e na parte de baixo tem um revestimento que tem uma textura. Essa textura, como se fosse uma ondulação, assim. Ele pode ser feito, por exemplo, através de um revestimento, também pode ser um papel de parede, enfim, algo super simples, mas que já dá uma impressão de algo a mais mesmo, né? Ajuda a preencher, deixa super aconchegante também. É interessante que essa madeira que faz essa divisão, né? Ela não tem uma profundidade muito grande, porque não é para ser uma prateleira, é só para ser um detalhe mesmo, como se fosse uma moldura. E é legal de observar que essa mesma madeira e essa textura que tem ali na parte de baixo, que pode ser o revestimento, ele vai também para a sala de estar. E aí é um cuidado que vocês têm que ter sempre na decoração de ambientes integrados, é pensar como é que esses dois ambientes vão conversar. Porque ali a sala de estar e jantar estão juntas, então a gente enxerga, né? Independente do ambiente que você tá, você vai enxergar o outro. Por isso que é legal a gente sempre ter essa continuidade do um do outro, assim a decoração fica mais amarradinha. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários qual parede que você tá com dificuldade de decorar aí na sua casa. Aqui tem outro exemplo de decoração. Essa é uma parede, em muitos casos, a gente não precisa colocar nada nessa decoração de parede que fica, por exemplo, entre duas janelas ou duas aberturas ali que tenha, por exemplo, uma sacada. E aí eles colocaram essa cortina que se delimita a área da janela mesmo, ela não é uma cortina única, o que poderia ser feito também. Mas aqui eles quiseram separar e ali no meio colocaram então essa composição de quadros e um banquinho embaixo. Olha como ficou gracioso, né? Ficou tão bonitinho isso, delicado. E é algo super simples, esses quadros aqui eles colocaram com passepartout, que é essa margem em volta da fotografia, e a moldura dos quadros, elas são de madeira, então que dá um leve contraste em relação à cor da parede e também com a arte que tem ali. Essa é uma ideia que eu adoro e inclusive queria fazer aqui em casa. Se você tem, por exemplo, aquele corredor que tem aquela parede enorme branca e não sabe o que fazer, vocês podem fazer um mural assim, colocar algumas fotos. Eu gosto muito de padronizar o tamanho do quadro para que você não tenha tanto ruído, sabe? Claro que existem combinações de quadros com diferentes tamanhos, enfim, que também fica legal. Mas assim, essa ideia bem de galeria, assim, olha como fica bonito. E também aqui os quadros todos com a mesma moldura e também tem o passepartout, que é essa margem em relação a fotografia e a moldura. Outro detalhe interessante é que eles usaram o mesmo filtro nas fotos, que aqui no caso foi preto e branco. Então assim, não tem muita briga entre as cores dessas fotografias. E a famosa parede que fica na frente da cama, né? O que fazer? E aí essa ideia é muito legal, porque se você tem, por exemplo, uma televisão ali na frente, já ajuda a dar uma preenchida, né? Aqui tem, por exemplo, esse painel branco, que provavelmente esconde onde fica essa fiação da televisão. Na parte de cima, eles colocaram uma prateleira de madeira, que olha como trouxe aconchego para esse ambiente. E também tem uma pintura, que é esse tom meio que um rosinha, assim, meio blush, da parede que faz. Então, provavelmente todo quarto tem esse tom de rosinha. Eu imagino, não sei, né? Não dá pra ver aqui, mas
que é muito legal, então, que dá esse contraste em relação ao branco, né, que também foi usado nesse ambiente. Pamela, e o que fazer na parede do lado da cama? E aqui tem uma ideia muito legal. Se você já tem, por exemplo, quadros na parte de cima, onde você tem a cabeceira, nem sempre é necessário você colocar quadros nessa parede lateral, tá, gente? Talvez possa ser interessante você ter uma parede de respiro, digamos assim. Mas que não foi o caso aqui, olha como ficou legal e trouxe muita personalidade. Eles colocaram essa prateleira estreitinha e alguns quadros apoiados ali também. Olha como ficou bonito, trouxe muita personalidade. Só tem que ter sempre um cuidado a mais, porque mesmo essas prateleiras com essa profundidade menor, elas acabam roubando um pouquinho de espaço ali também, sabe? Então, quando o ambiente é muito pequeno, talvez não seja tão vantajoso. Por isso que vocês têm que sempre avaliar, né, se funcionaria aí pra realidade de vocês, pro ambiente de vocês. Mas aqui ficou muito legal, muito bonito. Esses tempos me fizeram uma pergunta lá no Instagram. Inclusive, se você não me acompanha por lá, é @Pamela_Minella. Nessas caixinhas de pergunta mesmo, me perguntaram se eu preferia o espelho na porta do guarda-roupa ou um espelho solto ali no quarto, numa parede e tal. E eu prefiro esse espelho na parede. Por que isso? Porque a gente acaba tendo um elemento a mais para usar na decoração desse ambiente. Claro que em alguns casos o espelho na porta do guarda-roupa funciona, sabe? Não tem problema nenhum com isso. Mas olha que interessante, por exemplo, essa ideia aqui. Se você tem uma parede sobrando ali, você pode colocar esse espelho aqui. Ele tem um formato um pouquinho diferente, essas bordas arredondadas e também essa moldura de madeira. Olha como fez toda a diferença, trouxe muita personalidade. Eu já quero aproveitar e mostrar a parede que fica lá atrás. Aquela parede onde fica a cama, onde tem a cabeceira. Essa cabeceira foi estendida para toda a parede e na parte de cima tem alguns quadros fazendo uma composição muito bonita, com uma poltrona ali também. Então esses quadros também ajudam a preencher essa parede e trazem muita personalidade. Eu gostei bastante, assim, ficou bem aconchegante também, tem uma plantinha ali ajudando nessa composição. Ainda na parede onde fica o espelho, aqui tem alguns cabideiros, né, que vocês conseguem ver que ele ajuda a decorar esse ambiente. Olha como fica fofinho, mas também é um item funcional. E que ficou muito legal, ajudou a preencher também aquela área. Eu também queria trazer uma ideia para quem gosta de uma decoração mais ousada, que é esse quarto aqui, que eles trabalharam com um degradê de cores, desses tons de verde. E aí aquela parede que fica bem à entrada do quarto, eles fizeram uma composição com alguns quadrinhos quadrados ali. Também ficou muito legal porque já tem esse jogo interessante com a pintura da parede, né? Então para quem gosta de uma decoração mais divertida, olha que legal essa inspiração. Lembrando, pessoal, que é sempre legal a gente ter uma margem entre onde fica o quadro e o final da parede. Aqui tem bastante margem, tá? Mas eu já vi alguns quadros por aí pendurados que ficam muito na ponta. E aí a gente fica sentindo aquela falta de respiro, sabe? Então é legal sempre ter pelo menos uns 5, 10 centímetros de cada lado de onde termina essa parede do quadro em relação ao fim da parede. Essa é uma parede da área da cozinha. Olha que legal, porque eles aproveitaram esse cantinho, que talvez seria um cantinho meio morto, digamos assim, para decorar. E aí eles colocaram essa textura do cimento queimado, que é algo muito legal. Eu acho muito interessante fazer isso, sabe? Por exemplo, poderia ter colocado um destaque aonde fica a pia, naquela parede ali, sabe? Uma textura diferente. Mas não, aqui eles aproveitaram outra parede para colocar essa textura diferentona e que destacou muito em relação, por exemplo, ali do ladinho que tem um móvel e tal, uma coisa assim, mais tradicional, digamos assim. E aí do lado, não, eles têm esse cimento queimado que traz essa carinha mais industrial para esse ambiente, sabe? E colocaram essas cestinhas para colocar algumas frutas ali dentro. Eu achei muito legal essa ideia. Também tem algumas plantas, né? Traz esse toque de verde, super aconchegante. E um quadro também muito legal, gente. Olha que inspiração linda para vocês. E aqui a gente já vê uma decoração com mais elementos, né? Mais diferentona também, uma coisa mais alegre. Então, é uma sala de estar, que a TV fica ali nesse meinho do ambiente. Mas o que eu quero mostrar pra vocês que eu achei muito legal foi essa parede lateral da parte onde tem o sofá, que tem essa poltrona ali, essa cadeira no cantinho. Eles decoraram, então, com esse quadro, mas lá em cima eles fizeram como se fosse essa volta com uma prateleira decorativa. Então, muito legal para colocar, de repente, algumas plantinhas. Eles também têm, de repente, alguns quadros, alguns livros, também ficaria bem interessante ali. E claro que essa decoração é muito rica de elementos. Então, eles também têm a informação de cor na parede, esse tom de laranja nessa pintura meia parede. Também tem esse quadro bem grande, tem vários elementos, mas eu queria mesmo chamar a atenção para essa prateleira lá no alto,
que eu achei bem interessante, assim, ajudou a complementar a decoração desse espaço, né? Deu uma elevada ali. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com a sua família. E já deixa aqui embaixo nos comentários qual parede você tá com dificuldade de decorar aí na sua casa. Um beijo e tchau!